Antes de você usar um diclofenaco, você precisa saber que o diclofenaco tem várias precauções. Antes de você utilizar, você precisa conhecer estas precauções. Por exemplo, quais são as precauções de diclofenaco em pacientes que apresentam úlcera gástrica ou distúrbio gastrointestinal? O diclofenaco, nesse caso, é um anti-inflamatório que diminui, por exemplo, a proteção gástrica contra o ácido clorídrico, nesse caso. Qual é esse ácido clorídrico? O ácido clorídrico ele é produzido pela própria parede do estômago, onde ajuda na digestão dos alimentos. Por exemplo, nesse caso, pacientes que já apresentam lesão gástrica, como no caso gastrite ou úlcera, devem evitar o diclofenaco. Sempre que possível, o uso, por exemplo, do diclofenaco pode agravar tais lesões ou até mesmo evoluir para complicações, como no caso, sangramento e perfuração. Isso acontece porque ele destrói, por exemplo, a barreira de proteção gástrica, inibindo assim a produção de muco, uma substância que funciona como uma barreira protetora ali da parede do estômago, revestindo, por exemplo, todo o estômago internamente. Outra precaução que você precisa ter antes de administrar o diclofenaco ou paciente que apresenta essa doença que eu vou falar aqui para vocês, como no caso quando o paciente apresenta colite ulcerativa, você tem que ter uma precaução redobrada quando o paciente apresenta colite ulcerativa. Mas nesse caso a colite ulcerativa, não se sabe, por exemplo, exatamente o que causa a colite ulcerativa, mas acredita-se que a doença está relacionada principalmente a fatores genéticos, bem como uma resposta imunológica, nesse caso intestinal exagerada, que pode contribuir para esse tipo de ocorrência. Nesse caso, a colite ulcerativa ou colite ulcerosa normalmente ocorre apenas na mucosa interna do intestino grosso e também do reto. As formas variam de leve a grave. Com colite ulcerosa, que nós podemos chamar de colite ulcerativa ou colite ulcerosa, o paciente tem maior risco de desenvolver, por exemplo, câncer de cólon. Então, você já sabe que se o paciente apresenta colite ulcerativa, tem que ter grande precaução antes de administrar o diclofenaco, porque pode agravar essa situação clínica do paciente.